Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu vou dar uma sequência no assunto da nossa última aulinha, que foi encontrar a lei de uma função polinomial do segundo grau. Eu mostrei para vocês, inclusive, questão muito similar, para não dizer praticamente a mesma, que apareceu na tua provinha do Enem, não é isso? Onde nós tínhamos que fazer uma interpretação. Eu montei passo a passo para você. Se você não assistiu esta aula, dá um pause aí, pessoal. Volta para a próxima aula para você tentar analisar as leis das funções polinomiais de grau 2, ou seja, das funções quadráticas. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais só sobre função quadrática, porém eu vou analisar mais precisamente a parte gráfica dessa função. Mas eu quero fazer uma análise gráfica, não aquela parte decorada, estudo do Azinho, do Bzinho, do Czinho, não. Eu quero uma aplicação, ou seja, uma contextualização, e para isso, é claro, eu vou trazer um exemplozinho da aula anterior que eu falava sobre a área máxima de uma quadra de futebol retangular, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, e para nós darmos sequência, então, à nossa brincadeira, eu vou começar do início do princípio do começo, mas, é claro, eu vou apenas no que interessa. Lembremos quando eu falo em função polinomial do segundo grau ou função quadrática. É toda função definida pela lei y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou f de x, g de x, a de x, n de x, p de x, igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que o a, o b e o c são valores reais, x e y são variáveis. Mas o que me interessa hoje aqui é a análise do gráfico dessa função. E o gráfico da função polinomial do segundo grau é uma curva denominada parábola. E o que eu quero inicialmente que você saiba, para que depois eu possa dar para vocês a contextualização. A parábola vai ter concavidade voltada para cima. Quando o valor que multiplicar o x ao quadrado, o teu a, ele for positivo, maior do que zero. A parábola vai ter concavidade voltada para baixo quando o teu a for negativo, menor do que zero. Mas não basta apenas saber concavidade da parábola. A interpretação começa aqui. Quando o teu a for positivo, maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Quando ela tiver concavidade voltada para cima, este ponto onde a parábola muda sua trajetória, chamado de vértice, ele vai ser considerado o ponto mínimo da tua função, o ponto mínimo do teu gráfico. E se ele for o ponto mínimo, o y deste ponto, que nós vamos chamar de y do vértice, será considerado o valor mínimo da tua função. Agora, se a tua parábola tiver concavidade voltada para baixo, quando o a for negativo, dá para tu perceberes que o teu vértice é o ponto mais em cima. O teu vértice é o ponto máximo da tua função. E se o vértice for o ponto máximo, consequentemente, o y deste ponto, que é o y do vértice, vai ser considerado o valor máximo da tua função. Então, vamos comigo aí de casa? Se o a for positivo, não basta o aluno falar assim, a parábola com concavidade voltada para cima. Não, a parábola tem concavidade voltada para cima, o vértice é o ponto mínimo e o y do vértice é o valor mínimo da tua função. Se o teu a for negativo, a parábola vai ter concavidade voltada para baixo e o teu vértice vai ser o ponto máximo, consequentemente, o y do vértice será o valor máximo da tua função. Mas, professor, esse negócio de valor mínimo, né, ou valor máximo, isso cai como para nós? Nas questõezinhas dos mais diversos vestibulares, lá do teu colégio, lá dos teus concursos militares, da tua provinha do Enem, quando ele pede para vocês o lucro máximo, o custo máximo, o lucro mínimo, o custo mínimo, a área máxima. Tanto é que eu vou puxar para vocês um exemplozinho esperto que nós vimos na última aula de função polinomial, ou na verdade na primeira aula de função polinomial ou do segundo grau, da função quadrática, que é o exemplo do cálculo da área de uma região retangular, de uma quadra retangular de futebol. Ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, olha só o que eu fiz. Eu trouxe a lei que nós havíamos montado lá na primeira aula de função quadrática, que era a lei do tipo ax igual a menos x ao quadrado mais 100x, em que essa expressão estava representando a área de futebol de uma região retangular. Agora eu pergunto para vocês, calcule a área máxima desta quadra de futebol. Bem, pessoal, a área é representada por uma função polinomial do segundo grau. Eu gostaria que automaticamente, é automático isso, é mecânico, você retirasse o valor do A, o valor do teu B e, consequentemente, o valor do teu C.
Lembremos que o teu A é o valor que multiplica x ao quadrado, que neste caso vale menos 1. O valor de B é o valor que multiplica o x, que vale 100. E o teu C é o termo que não tem x, que neste caso não aparece, vale 0. Agora, de cara, se o teu A é negativo, nós já vimos que o gráfico desta função, que é uma parábola, tem concavidade voltada para onde? Concavidade voltada para baixo. Professor, há necessidade de eu montar o meu gráfico na hora da prova? Eu tenho tempo para isso, professor? É claro que não. Bastava você brincar de interpretação. A partir do momento que ele pediu a área máxima, lembra que a área está sendo representada por essa expressão. Agora, meu amigo, olha só. Área A, área em função de x. Agora, AX é a mesma coisa que f de x. E f de x é a mesma coisa que y. Então, não me interessa se você vai colocar aqui AX, CX, NX, PX, G de x, f de x. Tudo isso é a mesma coisa que y. Então, quando eu falar em AX, AX é y. E se eu pedir a área máxima, eu estou pedindo para você em casa, eu quero y máximo. Mas se a parábola tem concavidade voltada para baixo, nós já vimos que o vértice é o ponto máximo desta parábola. E se o vértice é o ponto máximo, o y deste vértice vai ser o valor máximo da tua função. Opa! A área máxima é o y máximo. E o y máximo, neste caso, é o y do vértice. Mas e se eu não souber ou não lembrar da fórmula do y do vértice na hora da prova? Aí realmente a coisa complicou um pouquinho. Porque as coordenadas do vértice, tanto o x do vértice como o y do vértice, eu coloquei mais à direita para vocês no cantinho. Coloca lá, dá pausa aí, anota aí se for necessário. O vértice, o ponto V, tem um valor de x, que é o x do vértice, calculado por menos b sobre 2 vezes o a. E o y do vértice é calculado por menos delta sobre 4 vezes o a. Como eu quero a área máxima, eu quero o y máximo. E o y máximo de uma parábola com concavidade voltada para baixo é o y do vértice, ou seja, esta relação aqui. Vavá, 4 vezes o A nós já sabemos que vale menos 1. Só que o delta eu não me lembro. Agora, direto do túnel do tempo, nós vamos fazer uma revisãozinha lá do teu ensino fundamental. Pessoal, como é que se calcula o teu delta? Tu lembra da relação? Lá da 8ª série? O delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Usa a cabeça. Se o teu valor de C vale 0, ao substituirmos aqui no lugar do C, ele vai zerar completamente esse termo. Então, o teu delta vai se resumir simplesmente em b elevado ao quadrado. Então, neste caso, nós vamos calcular o delta aqui. O teu delta, ele vai ser igual, o teu b vale 100, elevado ao quadrado, quanto é que dá 100 ao quadrado? 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Coloca o teu 100, acrescenta-se 2 zeros, e aí você vai ter 10.000. Este é o valor do delta, que é o b ao quadrado. Fechou até aí? Mas o y do vértice é dado pela relação menos delta sobre 4 vezes o valor do A. Vamos puxar para cá e vamos calcular. O teu y do vértice vai ser igual a menos o delta, no caso, menos os teus 10.000, sobre, dá para tu fazer isso de cabeça, sobre 4 vezes o valor do A. Mas como o teu A vale menos 1, você vai ter 4 vezes menos 1, isso aqui vai ser igual a menos 4. Menos com menos dá um total de mais. Então, automaticamente, você vai ter aqui 2.500. 2.500 o quê, professor? A área máxima da minha quadra de futebol vai ser igual a 2.500 metros quadrados. Se eu não me engano, ele havia dado em metros lá na aula anterior, então vamos colocar o sistema de medida metros quadrados. Fechou até aí? Então, não há necessidade de você desenhar o gráfico. É só lembrar, se o teu A for negativo, parábola com cavidade para baixo. O vértice é o ponto máximo, o y do vértice é o valor máximo, é o y máximo. Como ele pediu a área máxima e a área está sendo representada pelo y, ele quer o y máxima, que é o y do vértice dado pela relação menos delta sobre 4 vezes o A. Aplicamos aqui e acabou a tua questãozinha. Aí, meu amigo, é só correr para o abraço. Tranquilo até aqui? Belezinha? E para fecharmos esta nossa aula com chave de ouro, eu gostaria de fazer uma distinção, gente, entre quando se usar o x do vértice, menos b sobre 2 vezes o A, e quando usar o y do vértice, que acabamos de fazer, menos delta sobre 4 vezes o A. Perceba que eu já limpei aqui para vocês, pedi para o pessoal da edição já dar uma mexida aí, né, velho? Já para nós podermos brincar novamente.
Na aula anterior, por isso a importância de você assistir às aulas na sequência. Na aula anterior, nós havíamos montado que a área em função de x da quadra retangular de futebol era dada por ax igual a menos x ao quadrado mais 100x. Este ax é a mesma coisa que o f de x, que é a mesma coisa que o y. Porém, este teu x representava, pessoal, pela nossa aula anterior, qualquer coisa, dê pausa aí e volta na primeira aula de função quadrática. Este teu x representava uma das dimensões da minha quadra retangular de futebol. Na verdade, representava o comprimento. Vamos supor que eu perguntasse para vocês o seguinte: qual deve ser o comprimento dessa quadra retangular de futebol para que essa quadra tenha a área máxima? Perceba que eu falei em área máxima, mas eu não pedi qual é a área máxima. Eu falei qual deve ser o valor de x para que a área seja máxima. A área máxima nós já vimos que é calculada por y do vértice, que havia dado 2.500 metros quadrados. O valor de x para que ocorra esta área máxima é o seu companheiro, é o x do vértice, menos b sobre 2 vezes o a. Então, neste caso, calculemos o x do vértice junto comigo. Menos o teu b é menos o teu 100. Sobre 2 vezes o teu a, façamos de cabeça. 2 vezes menos 1 vai dar um total de menos 2. Menos com menos dá um total de mais. E 100 dividido por 2 vai dar um total de 50. 50 o que, Vavá? 50 metros. Em outras palavras, eu estou afirmando para vocês que o comprimento da quadra retangular de futebol, para que a área tenha a máxima, para que a área seja a maior possível, deve ser igual a 50 metros. Agora, é claro que eu poderia usar uma malandragem, eu poderia usar uma vavalandragem com vocês. Sempre que nós tivermos um retângulo, eu tenho largura, eu tenho comprimento, e se eu pedir para você quais são as dimensões do retângulo para que a área deste retângulo seja máxima, nós já vimos que a área tinha dado 2.500 metros quadrados. E a dimensão para que a área seja máxima é igual a 50. Não precisava eu calcular o x do vértice, porque um retângulo só vai ter área máxima. Pausa e depois anota isso aqui que eu estou falando. Um retângulo vai ter área máxima quando este for quadrado. E pela nossa aula anterior, nós tínhamos 200 metros de tela para cercar o teu retângulo. 200 metros, dividido em 4 partes iguais, para que você tenha um quadrado, dá cada parte de 50. Por isso, nós podemos chegar neste valor sem a utilização de fórmula, só sabendo esta malandragem, ou seja, só sabendo esta vavalandragem. Tranquilo aqui, gente? Belezinha? Muito bem, então isso é contextualizar, isso é saber aplicar, né, a lei da função polinomial do segundo grau, a parte gráfica, em situações, em problemas cotidianos. Beleza até aqui? Com isso, nós fechamos a segunda aulinha de função quadrática. Nós temos 2 aulinhas de função polinomial de primeiro grau. Essa aqui com esta são 2 aulinhas de função polinomial do segundo grau. São 4 aulinhas de funções. Você tem 4 aulinhas de trigonometria. Você tem 4 aulinhas de radiciação matemática básica. Então, você já tem algumas playlists aí que aos pouquinhos eu estou montando para vocês para poder ajudar o maior número de alunos possível. Ok? Se você gostou dessa aula, deixa aquele joinha, coloca nos comentários, pessoal, coloca lá o joinha, né, ou deixa o joinha, ou coloca nos comentários lá, né, o muquezinho, coloca o soquinho, coloca a palminha, pode colocar alguma crítica construtiva, não tem problema não, tudo para que eu possa melhorar cada vez mais o serviço apresentado para vocês aí e ajudar cada vez mais o maior número de alunos a tornar a matemática sempre melzinho na chupeta, ok? Um grande abraço e até a próxima!